Olá, professor. É com muito prazer que nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre ferramentas do coach aplicados ao processo de educação. Nós vamos tentar nesse vídeo passar para você um pouco da nossa experiência no mundo do coach como forma de potencializar, de melhorar a condição do ensino e de entregar uma forma nova e diferente de elaborar o processo educacional. Nós queremos com esse programa ajudar você num processo de releitura de como você trabalha em sala de aula, de como você pode se potencializar e potencializar os seus alunos e principalmente elaborar novos conceitos e através desses conceitos criar uma nova estrutura organizacional do ensino, fazendo com que todos os processos de aprendizagem interajam num ambiente de total aprendizado entre as partes. Bem, professor, como eu havia dito no primeiro momento, a nossa proposta com essa palestra é fazer com que você possa enxergar nesse horizonte da educação um novo conceito, principalmente baseado naquilo que o aluno pode oferecer em sala de aula como conceito de aprendizagem. Nós sabemos que essa retórica de que o professor incide no processo de desenvolvimento do aluno é importante, mas o aluno tem que aprender por si só que todos os elementos que ele possa contribuir com o melhoramento do ensino em sala de aula transformam substancialmente a condição de ensino e de aprendizagem e com certeza faz com que toda uma classe se una em prol dessa mesma possibilidade de aprendizado. O que nós temos que trabalhar nesse momento aqui, falando em matéria de coaching, tem muito a ver com a psicologia positiva. Por isso nós vamos falar das emoções positivas, das características positivas individuais e das instituições positivas. E qual será a forma que nós vamos entregar esse material para você? Qual vai ser a forma que a gente vai desenvolver esse processo para que você possa colher melhores resultados com o seu aluno? A gente quer oferecer esse ambiente do coach para que você também possa ajudar esses alunos, esses aprendizes, não somente no processo literal de aprendizagem, mas também no processo de desenvolvimento comportamental e com isso entregar um novo conceito de como se comportar nessa vida, fazendo com que ela dê resultados positivos e que sejam necessariamente resultados que te levem a uma nova possibilidade, seja de carreira ou de empreendimento ou de vida. E isso serve também para você como professor. Nós sabemos que esse conceito de que a aprendizagem catedrática, de que o professor é o detentor do conhecimento, já não existe mais e que, por exemplo, um aluno pode ir para a sala de aula com todo o conhecimento que ele hoje adquire, seja da internet ou dos seus próprios conceitos de leitura, também substancialmente resolvem situações de aprendizagem em sala de aula. Por isso, vamos trabalhar primeiramente com as virtudes de cada ser humano. Virtudes que são inerentes ao aluno e também ao professor. E por isso vão ser muito importantes você desenvolver o detectar dessas virtudes em cada pessoa para fazer com que isso trabalhe ao seu favor, para que isso trabalhe em favor do aprendizado. No conceito da psicologia positiva, existem 6 virtudes importantes que são ferramentas, que são forças que todo ser humano possui. Estas 6 virtudes positivas são a sabedoria e o conhecimento, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. A cada uma dessas virtudes estão associadas grupos de forças de caráter e que serão muito importantes a gente conhecer de que forma esse grupo de forças trabalha em conjunto para que você possa desenvolver o teu processo de ensino e eles melhorarem a condição de processo de aprendizagem. Vamos conhecer o primeiro grupo de forças que incide sobre esse processo das virtudes. Agora, deixe-me fazer uma pergunta, professor. Você entende o que são virtudes? Você entende que as virtudes são um conjunto de características que definem o ser humano e que potencializam as suas forças para que ele possa atingir os resultados pretendidos? Pois bem, vamos a uma explicação acadêmica do que são as virtudes segundo Aristóteles e também segundo Platão. Para Platão, virtudes são um conjunto de características que contribuem para que o indivíduo tenha uma boa vida. Já para Aristóteles, é aquilo que completa de forma excelente a natureza de um ser. Agora você deve estar se perguntando por que nós tratamos desses conceitos das virtudes no que diz respeito à educação. Se nós entendermos que a complementariedade da vida boa com características que determinam a existência de um ser estão intimamente ligados com a personalidade e a forma de ensinar, nós temos que prestar atenção nessas forças. O coaching tem essa característica, ou seja, tem esse objetivo de fazer com que você possa potencializar, visualizando as suas forças, visualizando as suas competências, visualizando as suas habilidades, para que você possa transformar isso no
cenário real e ideal para a pessoa, tanto que esteja no processo de aprendizagem quanto no processo de ensino. Ou seja, nós vamos estar usando forças que já estão presentes em cada indivíduo, seja ele como aprendiz ou como professor, e integrando isso de forma a potencializar o aprendizado. Dessa forma a gente consegue conquistar um ambiente saudável de real aprendizagem em que as pessoas estejam interessadas. Principal fator hoje da causa de muito estresse, tanto para professores quanto alunos, porque o aluno que quer realmente aprender se estressa com aquele aluno que lá está na sala de aula, de repente não fazendo o que deveria ser feito ou não estar potencializado para o aprendizado. E o professor, cansado de ter que suportar ou de ter que cuidar desses alunos, acaba também tendo um processo de estresse muito grande, porque não consegue potencializar o seu aprendizado e necessariamente não consegue entregar para o aluno, para a escola, de forma competente, todo o aprendizado que está encarregado ele de entregar. O que nós queremos dizer com isso é o seguinte: se você potencializar essas forças, e através do coaching a gente faz muito isso, a gente trabalha com a potencialização das pessoas para que elas atinjam resultados diferentes, para que elas tenham performances diferentes, nós necessariamente estamos falando com a pessoa certa, porque você vai potencializar, você vai performar melhor e necessariamente mudar o comportamento da tua sala de aula ou dos teus alunos. Isso é um sonho? Isso é uma utopia? Não. Nós somos testemunhas de professores, de pessoas que às vezes nem se formaram na carreira de magistério ou que têm uma atividade de professor e que conseguem manter a atenção de inúmeras pessoas, salas com 200, 300 pessoas interessadas em assuntos por mais de 8 até 10 horas. E por que você, nesse momento, talvez esteja falando assim: ah, não, mas eu não consigo, eu não tenho esse talento. Isso não é uma questão de talento, é uma questão de habilidade que você tem que desenvolver. São virtudes que você coloca em favor do seu aprendizado, em favor do aprendizado das pessoas que estão com você, para que elas possam se desenvolver e necessariamente entrarem num processo de mudança comportamental para sim se tornarem pessoas excelentes, pessoas que têm melhor condições de ver aquilo que aprendem e aquilo que querem para o seu futuro e para o seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte: o coaching é um processo de potencialização das habilidades e das forças que cada ser humano possui. Logo, nesse processo com professores, eu acho extremamente importante citar algumas situações. Claro que não vai dar para colocar todas as ferramentas, mas algumas ferramentas que são muito importantes e que eu, inclusive, acho que todo professor deveria avaliar a situação de ter um coaching, de ter alguém para acompanhar ele nesse processo de potencialização. Por quê? Você trabalha hoje com um público que necessariamente é extremamente potencializado para a novidade, para o ensino, para a educação, mas que por outra forma, por entender que eles precisam conhecer desse material didático, desse processo de aprendizagem, que vão potencializar eles para a carreira, eles precisam ter alguém que esteja potencializado. Ou seja, é uma recíproca de potencialização. O coach faz isso com muita propriedade. Porque a gente parte do princípio em que, ao colocar todas as nossas forças, todas as nossas habilidades, todos os nossos processos de aprendizagem em função de algo que pode transformar a vida das pessoas, você necessariamente está conseguindo uma turma com atenção, com comportamento diferenciado e com resultados diferentes. Nós precisamos aprender que na escola o aluno precisa performar desde o início, desde quando ele começa a estudar. E se nós tivermos professores que estão performando bem nessa condição de entregar para o aluno uma situação de que ele vai performar melhor, que ele vai ter uma carga de aprendizagem com competências interativas juntas, nós temos um ganho no processo de aprendizagem. Nós temos um ganho no processo, inclusive, de melhoramento da condição de educação. No coaching, a gente usa muitas ferramentas, entre elas ferramentas que tiram as crenças limitantes, que eliminam as crenças limitantes, ferramentas que fazem com que você perceba que eventos são eventos únicos, que são eventos que participam de forma individual para cada processo. Então, você não pode constar numa fase da sua vida, ou não pode constar num processo de aprendizagem de julgamentos. E quando você consegue desmistificar essa coisa de que os eventos se mesclam, de que os eventos se misturam, de que eles têm inferência um sobre o outro, você consegue melhorar a condição de analisar cada evento de forma simples e individual, você vai ver que fica muito mais fácil de resolver certos problemas que, por imbricação de processos de comportamento que se unem numa discussão ou
ou num novo sistema de educação, a gente acaba perdendo muito com isso. Nesse processo de educação que nós estamos propondo pelo coaching é assim, o professor se potencializa, realiza o seu aprendizado de forma muito eficiente, porque ele quer entregar algo diferente, e não somente aquilo que está sendo designado, e deixar de lado essa questão de, por exemplo, ficar lidando com processos de educação, ou processos de educação que são fases de comportamento que deveriam ter sido ensinados em casa. Esses comportamentos a gente conseguir evidenciar, e esse é o ganho do coaching, o ganho da consciência, o ganho do processo de consciência para levar a um aprendizado muito maior, você consegue necessariamente potencializar a sua turma e fazer com que ela preste mais atenção naquilo que você está falando. Então o que a gente quer é mudar esse paradigma de que para você estudar, você tem que estar dentro dessa forma catedrática, dessa situação de que o aprendizado tem de que o aprendizado é cansativo. Não, o aprendizado pode ser prazeroso. Nós aprendemos que os gregos trabalhavam muito bem com a educação e necessariamente não necessitavam de todo um aparato que hoje a gente se colocou como escravo desse aparato todo para aprender. Eles só colocaram em função de virtudes, em função de forças de virtude, diminuição das crenças limitantes, que são crenças que não te deixam ir à frente, e parar com o processo de sabotagem, quando você acha que não pode aprender coisas novas, quando você acha que aquilo que você tem que fazer é cansativo demais, aquele processo entra numa situação de que você não consegue caminhar, de que você não consegue elaborar um sistema eficiente para performar o aluno e o professor. Eu acho que as escolas têm muito para ganhar com isso, o professor tem muito a ganhar com isso, por isso nós nos comprometemos com esse projeto, nós nos comprometemos com esse trabalho. E eu acho que se nós fizermos, melhor, eu acho não, eu tenho certeza que se nós fizermos isso da forma correta, com a ajuda de vocês, com esse processo de divulgação de vocês, para que a educação possa se transformar de forma coerente, consciente, e de que ela possa mudar a situação de aprendizagem, nós vamos mudar não só a aprendizagem, nós vamos mudar comportamentos, nós vamos mudar a aprendizagem, nós vamos mudar resultado, e nós vamos ter pessoas que aprendem com uma performance muito melhor. O que ajuda nesse processo? As pessoas escolhem com mais qualidade aquilo que vão querer para suas vidas, vão melhorar a sua condição de chegarem à universidade com consciência daquilo que querem fazer, e nós não vamos perder nada com isso, porque nós estamos num processo de desenvolvimento contínuo e de total comprometimento com o aprendizado do aluno, mas também com o nosso aprendizado. Essa é a parte importante de todo esse processo. Eu acho que a gente pode viver esse momento único se nós contarmos com a ajuda de vocês, na divulgação de vocês, inclusive, para esse processo de coaching aplicado à educação. Eu não estou aqui fazendo propaganda do meu trabalho de forma nenhuma. Eu quero dizer o seguinte, que é assim como alguém que passa por momentos difíceis, momentos ruins, precisa de terapia. Eu acho que a pessoa que tem cargo de aprendizagem, cargo de ensinar a aprendizagem, de ensinar as pessoas, precisa necessariamente também estar antenada, principalmente por um processo de coaching. Porque é uma coisa muito nova, um processo muito novo, uma profissão muito nova, mas que transforma a vida das pessoas, que muda a condição, não somente na aprendizagem, mas também na vida pessoal, na vida comportamental, na vida de relacionamentos. E isso é muito importante, porque nada mais importante no processo de aprendizagem do que ter bons relacionamentos. O aluno tem que entender que o professor não é alguém que está ali somente para dar o conhecimento para ele. Ele precisa entender que o professor é alguém que está ali para melhorar a condição dele, inclusive com outras pessoas. Porque o mundo se desenvolveu de uma forma que hoje você não pode mais apostar somente no seu conhecimento. Você tem que apostar principalmente no seu relacionamento. São os relacionamentos que mudam as condições de vida, que mudam as condições de melhorar a sua performance no trabalho, na vida e no pessoal. Se nós pudermos citar, por exemplo, a vida nossa, ela está amparada por quatro pilares, vamos dizer assim. O primeiro pilar, a educação, aquela que aponta para onde você quer ir, que está todo o processo de aprendizagem, que está todo o processo de entendimento desse mundo. Segundo, o trabalho. E necessariamente esse aluno que hoje está na escola, amanhã ele vai estar para um trabalho, ele precisa entender que isso toma a maior parte do tempo dele e isso faz parte de relacionamentos. Então ele tem que equilibrar o relacionamento, a parte intelectual da vida dele com a parte de relacionamento. A parte de trabalho. Relacionamento. Por que relacionamento? A terra da aliança, tem que brincar com isso. Porque assim, a partir de todos os relacionamentos que você constrói, é que você constrói a sua vida. Você vence as suas crenças, você consegue apostar em líderes melhores, porque o relacionamento te faz querer um mundo melhor, uma situação melhor, uma condição melhor e admirar pessoas melhores. Então o relacionamento também é muito importante. E por último, a espiritualidade. Espiritualidade, não estou falando aqui de igreja, de religião, de Deus,
ela está envolvida, mas a espiritualidade é você ser uma pessoa positiva, é ser uma pessoa potencializada, é ser uma pessoa que quer coisas melhores para as pessoas que estão à sua volta. E tudo isso a gente imbrica, a gente envolve, a gente se correlaciona no processo de coach. Por isso é muito importante que você preste atenção nessa palestra, porque esses são os elementos do coach. É se transformar através das suas potencialidades, das suas forças, das suas habilidades, fazendo com que esses 4 elementos se equilibrem para que você tenha assim uma vida positiva. E eu acredito nisso, eu faço isso todos os dias, é um exercício de positividade, por isso a psicologia positiva aplicada ao coach, por isso a psicologia positiva aplicada às virtudes, às habilidades e às forças que elas podem dar para o ser humano. Eu acredito que você que está me ouvindo, tenho certeza que vai melhorar muito a sua condição de pensamento e de consciência a partir desse processo que nós estamos vivendo aqui juntos e que tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. Vamos pensar necessariamente agora o que é que muda, o que é que faz com que a sua vida se torne mais eficiente ou menos eficiente. Dentro de um contexto geral, nós todos temos problemas, nós todos temos nossas limitações, mas ter limitações não quer dizer que você tem que ter limitações para a vida inteira. Num dos processos de coach o que mais a gente aprende é o seguinte: você tem que colocar metas e objetivos na sua vida. O coach é um profissional que jamais vai tratar de alguém que seja disfuncional. E quando você pensa em educação, você necessariamente tem que acreditar que um professor, alguém responsável pela educação, seja ela do seu filho, seja ela de um adulto, seja ela uma educação de nível superior, ou qualquer tipo de educação, é uma pessoa que não pode ser disfuncional. Você não pode ter que transmitir para alguém um conhecimento, algo, sem estar literalmente consciente daquilo que você está fazendo. Qual que é o problema? No processo de coaching nós aprendemos, por exemplo, que o ser humano é parecido com um computador, ele é muito parecido com um processador, uma máquina à disposição da pessoa que se baseia nela para realizar as suas conclusões, para chegar a um resultado melhor. Então imaginemos assim, no momento em que você nasce, você é como se fosse um computador novo dentro de uma loja. Você não tem nenhum programa instalado ainda, seu processador está zerado, sua memória está zerada, você não tem nenhum tipo de programa sendo executado. Você começa a viver e começam a ser instalados programas em você. O adulto também passa por esse processo, a criança vai passar por esse processo necessariamente. Porque se nós pudéssemos fazer uma análise básica de tudo isso, seria o seguinte: imagine que você está num berçário, num hospital, e aí, nesse berçário, nesse hospital, você olha para dentro daquele quarto onde estão todas as crianças deitadas e você vai dizer assim: bom, eu não tenho condição nenhuma de avaliar qual é a condição de comportamento de cada uma dessas crianças que estão deitadas aí. Você não pode afirmar qual delas vai ser alguém que vai passar os outros para trás, qual delas vai ser um excelente cientista, qual delas vai ser alguém que vai entrar para o mundo das drogas, qual delas vai ser alguém que vai mudar um comportamento a nível de filosofia, estrutura de mundo, ou seja, você não tem como avaliar isso, você não tem como entender esse processo, porque ali são todos, como nós chamamos na escola, ou chamamos, os professores adoram chamar, vocês adoram chamar isso, são todos tábua rasa, ou seja, não tem nada inferindo sobre o processo de evolução. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, plataformas vão ser instaladas nessas crianças. Elas vão aprender que elas não podem fazer tal coisa porque elas têm a limitação. Elas não podem fazer isso porque tem esse problema. Mas na verdade são problemas e limitações que são instaladas nelas por referências de pessoas que cuidam, que educam essas crianças. O que nós temos que aprender é que nós temos que oferecer formas de florescer para essas crianças. O que é o florescer? Dentro da psicologia positiva, o florescer é você ter capacidade de aprendizado e transformar essa capacidade de aprendizado em um aprendizado ainda maior. É você ter a capacidade de mudar a vida das pessoas. E eu vejo nesse ponto, não sendo poético, mas eu vejo o professor no limiar dessa grande possibilidade. Quando de fato se encarrega dessa possibilidade, dessa proposta e assume de verdade tudo aquilo que tem que fazer. Mas o professor, neste ponto, é muito importante que ele também não tenha crenças limitantes. E as crenças limitantes a gente aprende exatamente como se fossem vírus que são instalados na nossa vida. São como se fossem vírus que fossem instalados no nosso comportamento. Por exemplo, nenhuma criança
ou uma criança, quando às vezes passa por um processo de evolução, é muito comum os pais, na criança está começando a andar e é extremamente coincidente isso, mas o menino na sua sala de estar, o pai tem lá seu sofá, sua mesa de centro, e a criança, sem o pai estar vendo, por muitas e muitas vezes ela pode estar tentando subir nesse sofá, se projetando para cima dele, fazendo esforço, colocando toda a sua, colocando todo o seu conhecimento empírico nesse momento para tentar vencer um obstáculo. O que acontece é que muitas vezes a criança passa por esse processo e os pais parece que chegam na hora errada. Eu acho que todo pai que quando vê um processo desse acontecendo, em que a criança está tentando atingir uma nova meta, evoluir num obstáculo, ele deveria dar apoio. Se você é um pai, a partir de hoje, se acontecer isso na sua casa, com seu filho, ou se acontecer com o seu neto, ensine seus filhos agora para que se acontecer com os filhos deles, ou com o seu neto, em que o seu filho começar a tentar vencer desafios, como por exemplo, apoiar a sua perna sobre o sofá e subir no sofá, e você vir isso. Ao invés de você gritar com ele, meu Deus, você vai cair, encher ele de traumas, vamos fazer uma diferença. Faça o seguinte, substitua a sua mesa de centro. Substitua essa sua mesa de centro por um carpê grosso, onde que se esse menino cair, ele não vai se machucar, ou o dano vai ser mínimo. Essa deve ser a verdadeira estrutura comportamental nossa. Dar motivos, dar situações, oferecer condições para que as pessoas possam vencer objetivos, para que as pessoas possam vencer obstáculos e para que elas possam atingir suas próprias metas. Porque senão a gente cresce com um vírus instalado de que nós não somos capazes, de que nós não conseguimos resolver as coisas, de que nós somos incapazes de conquistar um posto novo. Quantos casos você conhece de pessoas que, se você fizesse uma avaliação literal, culta, vamos dizer assim, dessa cultura comum, de que não teriam chance nenhuma de chegar ao sucesso e chegaram? Nós temos diversos exemplos. Nós temos, nós temos aí o Ronaldinho, que se tornou um mega milionário, alguém potencializado. Nós temos o caso de profissionais que eu conheço mesmo e que me serviram de embasamento. O próprio Vilela, presidente e diretor, dono da Sociedade Brasileira de Coaching, é um motivo a ser perseguido. Um cara que na sua infância que não teve seu pai, que viveu de parede de meio com uma cola, um bandido, ele se relacionava com ele. Hoje é uma pessoa de tremendo conhecimento, assim ele como a Flora Vitória, que são os donos da Sociedade Brasileira de Coaching, capazes de mudar comportamentos, capazes de mudar a vida de muitas pessoas, eles que são capazes de oferecer treinamento para pessoas e estão formando um novo pensamento, um novo conceito de pensamento, de que nós somos capazes de chegar onde nós queremos chegar, desde que nós realmente queiramos, traçando objetivos, traçando metas e evoluindo num processo de autoconhecimento e de se livrar de crenças limitantes e parar de se sabotar. As pessoas costumam se sabotar, as pessoas preferem acreditar na zona de conforto, as pessoas preferem acreditar na possibilidade mais de perda do que de ganho. Aprenda o seguinte, nós acordamos todos os dias pela manhã e ao invés de nós buscarmos no momento em que acordamos uma palavra de inspiração, uma música de inspiração, colocar uma trilha sonora na sua vida para mudar a sua vida e ir totalmente potencializado, totalmente energizado para um ambiente onde você vai transformar a vida de pessoas, nós costumamos reclamar, porque o meu trabalho é ruim, porque, ai meu Deus, mais isso tudo para corrigir, mais isso tudo para me mudar, eu sou responsável por tudo isso. Você já nasce carregado de vírus. A sua máquina, o seu processador, o seu HD está cheio de vírus. Quando você passa por um processo de coaching, é exatamente isso que a gente procura fazer. A gente limpa a sua máquina. A gente limpa os vírus, a gente deixa a plataforma funcionando. Porque a tua plataforma ela é formada de plataforma de amor, plataforma de esperança, plataforma de capacidade, de forças, de habilidades, de estrutura positiva, de estrutura para mudar a vida das pessoas. E é isso que no coaching a gente faz. E é isso que a gente quer fazer por você. A gente quer mudar essa estrutura que deixa você atrelado a uma situação de que você não é responsável por aquilo que conquista, mas você é. Você é responsável. Você tem que saber em quem você está acreditando. Lembre-se, você chega onde você quer chegar, desde que para isso haja uma meta, um objetivo. E para isso existem ferramentas. Você tem que se livrar de crenças limitantes. Você tem que parar de se sabotar. Você tem que entender que
69% das pessoas no mundo que se relacionam, os comportamentos não vão mudar. Eles serão iguais a vida toda, perpétuos, ou seja, você tem 31% de chances de mudança. Então não fique apostando em 100%, aposte em 31%. Os 69% serão perpétuos, ninguém vai mudar, todo mundo vai ser assim. Você vai chegar a uma situação nova da sua vida no momento em que você assumir esses desafios, no momento em que você perceber que as coisas não são difíceis de se conquistar. As coisas não são difíceis de se conquistar, as coisas são desafiadoras, você tem que se desafiar o tempo todo. Regras da felicidade. Você tem que estar num propósito de querer atingir a sua felicidade. Você tem que estar num propósito de querer um mundo melhor para você e para as pessoas que estão à sua volta. E voltando ao caso do bebê, eu digo isso porque assim, a criança tenta subir no sofá e parece que justamente no dia que ela está conseguindo, em que ela está mais para cima do sofá do que para baixo do sofá, o que acontece? O pai ou a mãe chegam na sala. E aí há um grito ensurdecedor, meu Deus, o que você está fazendo? Você vai cair, filho? Aquela super proteção acaba fazendo a pessoa ter um comportamento alucinado que vai e pega esse menino no colo e ou bota ele no chão ou bota em cima do sofá. E daí vai começar a falar para ele um monte de vírus. Não, filho, você não pode fazer isso. Você tem que se cuidar, que senão você pode cair, você pode se machucar. Meu Deus, para de fazer isso, gente. Para de fazer isso. E para de fazer isso nessa metáfora com os seus alunos. Quando o seu aluno diz que não consegue, faça perguntas poderosas para ele. Por que é que você não consegue? Por quem disse que você não consegue? O que te leva a acreditar que você não consegue? O que de diferente você tem para um Ronaldinho Gaúcho que se tornou um astro do futebol? Talvez a sua aspiração não seja para o futebol, talvez a sua aspiração seja para ser um grande cientista, um grande médico, mas quem disse que você não consegue? Quem disse que você não tem essas habilidades? Quem disse que você não consegue essas possibilidades? Você, professor, o pai e esse aluno tem que crescer acreditando nas forças e nas habilidades das pessoas e não nas crenças limitantes e nas sabotagens que você pode colocar para a sua vida. Mas o que é uma sabotagem? Sabotagem é você, ao invés de se motivar para se desenvolver e para crescer, é você acreditar que não pode. Isso é se sabotar. É você acreditar que ficar rico não é certo. É você acreditar que ser um grande cientista não é para muitos, é para poucos. É para todos. O quanto você quer se comprometer com isso. Ser um grande médico é para todos. O quanto você quer se comprometer com isso. Você tem que identificar na sua vida quais são os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Qual é o seu objetivo maior? Pelo que é que você luta? Pelo que é que você luta e que vale a pena? Será que até hoje você não está correndo atrás de lutas que realmente não valiam a pena? É esses pensamentos que eu quero colocar para você aqui. E é esses pensamentos que são bases do coach. É fazer a pessoa acreditar que ela pode. É fazer a pessoa acreditar que ela existe, ela já nasceu com ferramentas que potencializam. Que é o relacionamento, o carinho, o amor, a, a possibilidade de se desafiar, a possibilidade de encontrar um novo propósito, a possibilidade de vencer os obstáculos. Lembre-se, ninguém vai fazer o seu caminho. Você vai ter que fazê-lo sozinho. Agora, o que você precisa aprender é em quais crenças estão limitados o seu desenvolvimento. Em quais crenças estão limitados as suas possibilidades de ser alguém melhor. Em quais crenças você tem apostado para chegar até onde você chegou hoje. O que é que você quer conquistar a partir daqui, a partir de hoje, a partir desta palestra? Trace uma meta para daqui 5 anos. Faça um mapa de como, ou melhor, faça um mapa de como e quando você quer chegar àquilo que você sempre quis para a sua vida. Aonde você quer chegar. Lembre-se, mais de 75, 80% das pessoas deste mundo passam a vida inteira gastando mais tempo traçando metas de como realizar uma grande festa de final de ano, um grande réveillon, e não traçam metas para suas próprias vidas. Vamos mudar esse comportamento. Vamos juntos mudar essas possibilidades. Vamos juntos fazer um novo conceito de que a vida pode ser melhor. Uma das ferramentas mais incríveis que eu acredito que seja uma ferramenta que deveria fazer parte da vida de um professor é a âncora. É uma ferramenta do coach. O que é a âncora? A âncora é você ter a possibilidade de acessar pensamentos positivos, sentimentos que te levam à conquista de algo muito melhor.
grandes atletas de alta performance fazem isso. Ou você pensa que quando a mal imagem atleta que faz o salto triplo, quando ela está lá no estádio, se preparando para o seu salto, em que ela começa a dar palmadas nas suas nádegas, ela está querendo chamar a atenção para esta parte do seu corpo. Não, ela não está fazendo isso. Ela está se potencializando. Ela criou uma âncora que ao bater ali ela diz assim, eu posso mais, eu vou mais além, eu acredito nisso, e ela visualiza isso. Isso é uma âncora, é tocar um ponto do seu corpo onde você congelou um sentimento, onde você congelou uma possibilidade de vitória e acreditar você realmente nessa vitória. Ela faz isso com muita propriedade. O César Cielo bate muito forte no seu peito quando vai cair na piscina. E ele fala, eu acredito, eu posso vencer, eu tenho todas as capacidades. Esse é meu grande objetivo, eu trabalhei forte, eu trabalhei duro, eu trabalhei muito para chegar aqui. Lembre-se, professor, você quer ser um professor de sucesso, você quer ter alunos de muito sucesso, comece a partir de hoje, a partir dessa palestra, a acreditar que o seu objetivo é muito maior do que os objetivos de muitas pessoas que estão nesse mundo achando que não conseguem. Porque esse é o processo de sabotagem. Isto é realmente se sabotar. Isto é realmente não querer evoluir num processo em que todos podemos chegar a uma excelência de comportamento, a uma performance muito maior do que a que hoje são entregues. Só que nós temos que acreditar. Tem que ter um objetivo que vale a pena qualquer coisa, que vale a pena qualquer sacrifício. Ou você acha que as pessoas de sucesso, elas chegaram ao sucesso por acaso? Elas chegaram ao sucesso por mera coincidência. Talvez quando você escute um, um jovem, um jovem cantor cantando, e vou pegar aqui como exemplo, por exemplo, um Gustavo Lima, que faz muito sucesso entre essa meninada, essa criançada toda, por exemplo. Você acha que ele chegou ao sucesso por acaso? Não, esse cara tem mais de 10 mil horas de prática de voo. Quando todo mundo não conhecia ele, ele estava estudando viola, ele estava estudando violão, ele estava cantando em bares para não ganhar nada, ele estava trocando o seu talento por almoço. Ele estava praticando. E é por isso que talvez hoje, quando ele atinge o sucesso, muitas pessoas falam, nossa, que cara de sorte. Não existe sorte nesse processo. Não existe sorte nesse processo. É você que desenha a sua sorte. Você faz a sua sorte. Só que você tem que querer. Só que você tem que querer a sorte que você está querendo para a sua vida como meta e objetivo, não apenas como resultado. Se você trabalhar com suas metas e objetivos como resultado, elas nunca serão resultados sem trabalho. E meta e objetivo implicam em muito trabalho, implicam em muita disciplina. E você, professor, pode ensinar isso na sala de aula para o seu aluno e transformar ele em alguém muito melhor nesse processo. Bom, caro professor, agora que nós já falamos da âncora, falamos das potencialidades, falamos das ferramentas, das habilidades que levam ao sucesso, nós precisamos que você entenda o seguinte. Você nunca deve utilizar, nesse processo referencial de motivação para o sucesso, experiências próprias para com os seus alunos. Você precisa necessariamente, neste processo, utilizar ferramentas do próprio aluno. Faça com ele uma outra ferramenta do coach chamado de ensaio mental. Chame ele até você. Se esse seu aluno é um aluno que ele é um problema, se esse seu aluno é um aluno que precisa melhorar a condição de sucesso dele, tente descobrir com ele o que não está deixando ele chegar ao sucesso. E de que forma você vai fazer isso. Lembre-se, todos nós nascemos a partir de uma referência positiva. Nós nascemos pelo amor. E essa referência positiva é uma semente plantada dentro de nós que não nos abandona. Então, no momento em que você for trabalhar com o seu aluno para mudar o comportamento dele, acesse lembranças, acesse a semente positiva dele. Acesse essa semente positiva dele e tente perguntar para ele com o máximo de competência, com o máximo de habilidade, o que é que ele sente ao se lembrar dessa competência. E a partir do momento em que ele lembrou dessa competência, pergunte para ele. Imagine, sinta ou pense que você está neste momento vivenciando esta mesma referência de felicidade, ou esta mesma referência de sucesso, ou esta mesma referência de que sim, eu consigo atingir os meus objetivos. E aí,
Potencialize nele essa referência. Diga para ele, agora eu quero que você projete essa referência numa tela mental, como se você fosse o diretor do filme da sua própria vida. Projete numa tela mental e veja-se vivendo este momento. Busque referências dele para este momento positivo. Faça ele acessar esses pensamentos positivos. Faça ele acessar esses pensamentos que levaram ele a vivenciar algo muito prazeroso e que lhe deu a verdadeira conquista através das suas próprias metas, dos seus próprios objetivos. Ao fazer isso, você está fazendo uma situação de desencadear um processo positivo, seja neste aluno ou em você mesmo, professor. Aqui me escutando agora, será que você não está despotencializado? Será que você não está imaginando situações de referência em que você não conseguiu vencer algumas estratégias da sua vida, alguns objetivos? A pergunta que eu tenho para fazer: os seus objetivos estão claros? O que você seria capaz de fazer pelos seus objetivos e que você acredite neles neste momento? Qual é o seu grande objetivo? Você já traçou o seu grande objetivo? Lembre-se, nós acabamos de falar agora há pouco sobre o tempo que se gasta para planejar uma festa, seja ela um Réveillon ou um Natal. Mas e quanto tempo da sua vida, quanto tempo você tem tirado para planejar a sua vida, a estratégia da sua vida, o objetivo de aonde você quer chegar? Ao traçar esses objetivos com você, ou com os seus alunos, ou com qualquer pessoa na sua vida, tenha certeza de uma coisa: você cria referência com você mesmo. Você coloca-se em contato com você mesmo. E você pode ir à frente daquilo que você quer conquistar. Mas aí se pergunte, o que eu seria capaz de fazer pelo meu objetivo? Quais são as coisas que eu seria capaz de abandonar pelos meus objetivos? Quais são as perdas? Quais são os ganhos que eu terei ao atingir este objetivo? Lembre-se, mesmo um objetivo positivo, mesmo algo que você queira muito, ele vai incidir em algum tipo de perda. Por exemplo, se você quiser se tornar alguém famoso, você tem que entender que você vai perder a sua liberdade. Se você quiser se tornar alguém com muito dinheiro, você tem que entender que você vai perder um pouco da sua segurança. Porque você vai ser visado e por isso a sua segurança não é mais a mesma se você não tem todo esse dinheiro. Se você quiser ser um pai melhor, isso vai comprometer a sua liberdade. E é para essas coisas que a gente tem que entender que o mundo está aí, para que a gente vença desafios, mas que a gente acredite principalmente nos objetivos. O seu aluno, você, agora vão viver um novo potencial, porque eu sinceramente acredito que a partir desta palestra você vai ver um novo referencial para a sua vida. Você vai acessar, sempre que puder, uma tela mental, vai avaliar o que é que você está buscando. Se é um motivo de sucesso, um objetivo para te levar ao sucesso, você vai se entregar de corpo e alma, você vai se comprometer, você vai estar entrando em estado de flow. E daqui a pouquinho eu vou falar para você o que é estar entrando em estado de flow. Você vai querer realmente isso. E ao projetar essa tela mental, fala para ele agora, pense que você está vivendo esse momento e aumente 10 vezes essa possibilidade. Você consegue aumentar 10 vezes, você consegue potencializar isso 10 vezes. Ao sentir que ele fala para você, sim, eu posso, ou se você estiver fazendo com você mesmo esse projeto de tela mental, e você sentir que você projetou 10 vezes, projete para 100 vezes. Mas viva cada desencadear de, de energia que você está liberando dentro do seu organismo e se potencialize através dela. E lembre-se, aí você vai buscar uma parte do seu corpo, um apertar de mãos, um apertar um dedo, tocar a sua orelha, qualquer coisa que possa estar vinculado a esse sentimento, a esse potencial de agora eu consigo, eu vou ser sucesso, eu chego onde eu quero chegar. E lembre-se, guarde esta memória para você. Nós somos pessoas pautadas em memórias, memórias da tristeza, memórias do ente querido que se foi, memórias que às vezes a gente só acessa por não ser um momento feliz. Mas vamos acessar momentos felizes. Vamos acessar momentos felizes, criar uma âncora, potencializar esse momento feliz e sermos felizes. Conquistar os nossos objetivos, ir além, ser mais e melhor e ser o bom naquilo que nós fazemos. Você pode fazer isso com o seu aluno. Você pode pedir para ele projetar esse sentimento e dizer, me diga uma coisa, agora que você está nesse extremo momento de felicidade, eu te pergunto, estudar, ser alguém inteligente, conhecer, não é algo muito prazeroso, em que todos vão se orgulhar de você? Então potencialize-se,
Pense nesse momento positivo, pense nessa energia positiva e use ela ao seu favor. Lembre-se, você vai viver muito mais momentos positivos a partir do momento em que você estiver potencializado e acessando situações positivas na sua vida. E as pessoas querem estar perto de pessoas positivas e que necessariamente chegam ao sucesso. E se você é positivo, se você é potencializado, o sucesso é uma mera referência em que você vai atingir todos os dias. Todos os dias vai ser um sucesso novo e com certeza você traça os seus objetivos com muito mais propriedades e com muito mais indicadores para chegar onde você realmente quer estar. E ao acessar essa âncora, lembre-se, ela leva você a esse estado. Quando você tem essa âncora, você pode acessá-la em qualquer lugar. Seja numa praça, sentado, você está desmotivado, você acessa a sua âncora e vive esse momento positivo. E a partir disso, o seu corpo muda e o seu comportamento muda. E você se transforma numa pessoa diferente. Você busca situações diferentes, você busca coisas novas para viver e você vai viver com mais intensidade, porque o comprometimento agora diz para você o seguinte: eu faço qualquer coisa pelo meu sucesso. Eu faço qualquer coisa pela minha felicidade. Eu faço qualquer coisa para atingir os meus objetivos. E isso é estar entrando em estado de flow. Entrar em estado de flow é realizar algo com extrema competência, com extrema energia, que nós nos sentimos pessoas que não conseguem ser derrotadas. Nós nos sentimos como pessoas que não conseguem ser despotencializados. Isso é estar entrando em estado de flow. Você no potencial máximo. Lembre-se agora, você já viveu um momento de flow? Algumas pessoas, sem mesmo conhecerem esse momento, já viveram. Algumas mulheres entram em estado de flow no momento em que tem o seu filho, o seu bebê. Existe muita dor, existe muito trabalho, existe extrema entrega para chegar ao objetivo de ter nos braços um novo ser vivo. E lá não importa. Não importa quantas pessoas estejam olhando aquele parto, o quanto aquilo pode estar sendo constrangedor. Ela não está se importando com isso, porque ela está em estado de flow, extremamente energizada, extremamente potencializada. E por isso que para a mulher é muito fácil entender o que é flow. Agora um homem. Um homem, o estado de flow, é aquele dia em que você conquistou a sua promoção no trabalho, naquele trabalho em que você ama fazer. Você sente que talvez 3, 5, 10 anos de trabalho, de esforço, de entrega, finalmente foram reconhecidos. E a sua felicidade te transcende e você entra em estado de flow. Você deve potencializar, você deve energizar, você deve entrar nesse estado de competência ao falar com seus alunos. Fale com eles em estado de flow. Busque neles um estado de flow. Faça com que eles se tornem pessoas melhores. Faça com que eles se tornem pessoas energizadas para aprender, para entrar nos seus objetivos com a cabeça de quem realmente quer e não importa o que eles tenham que passar para atingir esse objetivo. Ele vai se tornar um objetivo claro e que eles vão chegar nesse objetivo porque o comportamento humano foi desenhado para o sucesso. Os insucessos acontecem pelos vírus e pelas crenças negativas, pelas crenças limitantes que nós impusemos às nossas realizações. Mas a partir do momento em que você muda a chave, em que você vira a chave para essas competências serem positivas, que você entende o que você perde e o que você ganha em cada projeto novo que você assume na sua vida, quando você entende que o seu potencial pode ser usado na máxima competência, na extrema competência, tenha certeza de uma coisa: não haverá dor por atingir os seus objetivos. Não haverá crença limitante porque você vai atingir o seu objetivo. E você vai parar de se sabotar. Eu estou dizendo com isso que você vai abandonar todo esse processo de crença limitante, de sabotagem? Não, nós falhamos. Nós somos pessoas que falham. Mas se nós praticarmos a positividade, a psicologia positiva, nós vamos falhar menos, nós vamos nos sabotar menos e nós vamos entender muito melhor qual é o nosso grande objetivo e qual é o verdadeiro motivo da nossa existência. Lembre-se, você pode chegar aonde você quer. Você pode ter o sucesso que desejar ter. Mas para isso, você precisa primeiro acreditar em você, energizar suas competências, transformar as suas habilidades em extremas competências. E aí, com certeza, aquilo que você realiza, para muitos pode ser algo impressionante, extraordinário. Mas para você, nada mais é do que a prática e a possibilidade da sua própria existência em felicidade plena.
A felicidade não é algo material. A felicidade material tem prazo de vencimento. Ela pode terminar em 3 meses. Se você sonha em comprar um carro importado mais famoso do mundo, e se você tiver dinheiro em comprá-lo, eu posso garantir para você, isso não vai te dar felicidade plena para toda a vida. Mas a partir do momento em que você transforma a sua vida e em que todos os dias você levanta se potencializando com uma música que é a tua trilha sonora, com pensamentos que são pensamentos de vencedor, com pensamentos que te levam a uma nova possibilidade de conquista, a uma nova possibilidade de sucesso, eu posso afirmar seguramente, você está indo pelo caminho de atingir o seu sucesso, de atingir os seus objetivos e de transformar a vida das pessoas. E prepare-se, você vai se tornar alguém extraordinário à volta daqueles que decidiram não vestir esse potencial em si mesmos. Nós estamos todos potencializados. Nós podemos todos nos potencializar, mas nós temos que querer isso. Nós temos que traçar um objetivo em função disso. É realizar indicadores que nos levem a essa competência e a esse objetivo. E aí, com certeza, nós vamos estar vivendo num mundo em que nós merecemos, que é o mundo do sucesso e o mundo de sermos pessoas de sucesso e melhores à nossa volta. E não interessa a idade, não interessa com que idade você trabalhe. O importante é que você queira realmente que as pessoas que se envolvem, que se relacionam com você, sejam pessoas potencializadas, sejam pessoas de sucesso, sejam pessoas que queiram algo melhor. Eu acredito no ser humano, eu acredito na psicologia positiva, eu acredito que nós podemos sim, por automotivação positiva, por estruturação de vida positiva, chegar a um ambiente de comportamento melhor para nós, para as pessoas que estão à nossa volta, porque nós mudamos o nosso comportamento e nós mudamos o comportamento das pessoas à nossa volta. E se nós mudarmos o comportamento das pessoas à nossa volta, nós vamos mudar o comportamento da nossa cidade. Nós vamos mudar o comportamento do nosso estado. Nós vamos mudar o comportamento do nosso país. Nós vamos mudar o comportamento do mundo. Vamos parar com os julgamentos. Vamos parar com as crenças limitantes. Vamos parar com as sabotagens. Nós fomos criados todos com as mesmas potencialidades, com as mesmas energias. O problema são os vírus que nós deixamos que se instalassem em nossas vidas no decorrer do tempo. Mas a partir de hoje, com essa proposta, eu acredito que nós podemos chegar a um novo ambiente, a uma nova capacidade. Quero dizer a você que estou muito feliz por ter participado desse projeto. Eu espero que eu tenha agregado muito aí a esse projeto, a vocês, nesse conceito do coach aplicado à educação e à vida de um professor. E nós vamos estar à disposição, através desses vídeos, para novas tendências comportamentais, para ajudar você nesse processo de desenvolvimento da educação, porque é isso que nós queremos. Nós acreditamos, principalmente, que a educação deste país pode ser transformada a partir de cada pessoa que se relaciona com alguém que está inserido nesse processo da educação. Seja uma criança, seja um adulto, seja uma pessoa na faculdade, seja uma pessoa no segundo grau, seja uma pessoa no ensino médio, não interessa onde você esteja, seja até mesmo em um curso de final de semana. Mas se nós formos potencializados, se nós formos energizados para isso, se nós usarmos as competências para nos tornarmos pessoas extraordinárias, nós vamos chegar a resultados extraordinários e nós vamos estar entre pessoas extraordinárias. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo e te agradeço por ter ouvido a minha palestra. Fiquei muito feliz em participar desse projeto e espero que a gente possa se encontrar em outros projetos por aí, porque eu acredito que nós vamos fazer a diferença a partir desse novo conceito de mudar a educação e de mudar pessoas para que o processo educativo seja mais eficiente. Muito obrigado, Mauro Carvalho, fico muito feliz, agradeço você ter me ouvido até agora e nós nos vemos em um próximo material, em um próximo vídeo, ou quem sabe, juntos, frente a frente, no processo de coaching ou no processo de palestra para entender quais são as potencialidades e quais são os motivos que nos levam ao grande sucesso dessa vida. Valeu? Muito obrigado. Foi um prazer.